Deus, eu prometo que vou ser muito rápido. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Apenas um versículo eu queria analisar com vocês. Geralmente os meus sermões são sermões expositivos. Hoje será expositivo, mas ficarei usando passagens da Bíblia para confirmar a tese de que esse versículo, o único versículo de Atos 2, traz para a gente. Então, vamos ler aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, está escrito o seguinte, sobre os cristãos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por tua graça, Deus. Obrigado por nos ensinar a tua palavra. Obrigado por esse culto. Obrigado, Pai. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Pai, estamos conscientes de nossa pecaminosidade. Glorifica o teu nome. Edifica a tua igreja. Salva as almas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, nós vamos analisar aqui na noite de hoje um tema rapidinho, curto, que eu chamei de os baluartes ou as colunas da vida cristã. O autor que é Lucas, o evangelista, o mesmo que escreveu Lucas, escreveu aqui nessa situação sobre 3 características de como os cristãos do primeiro século, da igreja primitiva, da igreja de Jerusalém, eles viviam. E nesse versículo a gente encontrou 3 verdades, na verdade 4 ensinamentos que Lucas traz sobre a vida desses crentes. E que eu creio que são cláusulas pétreas para a nossa vida. Todo crente deve apresentar elas como uma marca de um verdadeiro e genuíno novo nascimento. Eu queria analisar com vocês o contexto primeiro. Por que Lucas falou isso? Atos dos Apóstolos é um livro histórico, é o único livro histórico do Novo Testamento, escrito, mais uma vez, digo, por Lucas, o evangelista, o mesmo que escreveu o terceiro evangelho. E Lucas, nesse livro, ele quer propor a continuação do evangelho. Como é que a igreja se expandiu após a ascensão do Senhor Jesus, a sua ressurreição e ascensão. E quando ele, no capítulo 1, versículo 8, fala mais do alto, firmes em Jerusalém, revestidos de poder, olha sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. E nesse momento, Lucas vai narrar como essa promessa de Jesus se cumpriu nesses apóstolos. E como eles foram se espalhando e falando do Santo Evangelho. O que acontece é que no capítulo 2, a promessa de Jesus se cumpre. E o Espírito Santo vem sobre aquele povo. O Pentecostes é inaugurado. E ali aquele povo recebe poder do alto para pregar o Evangelho. Naquele mesmo momento, após eles ter falado em outras línguas, que o pessoal entendeu ali de várias nações, mostrando que de fato o reino de Deus agora estava aberto não somente aos judeus, mas eu e você que falamos português, que falamos inglês, nós podemos nos achegar até Deus. E como Joel fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus não está restrito à nacionalidade, Deus não está restrito a uma nação. Deus, ele agora é um Deus que ama judeus e gentios. O mundo, entre todas as pessoas, todas as tribos, todas as línguas, Deus salva pecadores. E aqui nós já vimos que Pedro, ele vai e prega o seu sermão. Um sermão que vai trazer agora a luz de que Jesus Cristo, que foi determinado por Deus que morresse antes da fundação do mundo, morreu por causa dos judeus na mão dos romanos. A esse Jesus, Deus o constituiu Cristo e Senhor sobre todos. E naquela hora, pastor José Maria, o que eu acho incrível e interessante é que quando Pedro prega aquele sermão, o apelo não vem do orador. O apelo vem da plateia. Porque os homens falam, senhores, e o que vamos fazer? E Pedro simplesmente diz, credes e sede batizado, para que vossos pecados sejam cancelados. E naquele momento, aqueles 12 discípulos que estavam com medo, que negou a Jesus como Pedro, batiza 3.000 almas. E ali forma-se, ou exteriormente funda-se, a igreja cristã. A igreja indestrutível. A igreja que o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Essa igreja é fundada, essa igreja tem o Espírito Santo, essa igreja tem o poder e está pronta para caminhar.
É nesse contexto que Lucas fala para a gente de que aqueles discípulos, aqueles crentes, aqueles que tinham se convertido, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na comunhão e no partir do pão. E eles perseveraram na oração. E o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção para você, meu querido irmão, na noite de hoje, é que eles perseveraram. Antes de eu e você olhar as três marcas, os três baluartes da vida cristã, eu queria olhar esse verbo com você. Confira comigo no verso 42 que Lucas fala para a gente, e eles perseveravam. A palavra perseverar tem a ver a ideia de continuidade. E aqui nós vemos que uma grande marca de uma verdadeira conversão, de um genuíno novo nascimento, de uma pessoa que creu no Senhor Jesus, é aquela que continua crendo no Senhor Jesus. É que ela continua se arrependendo no Senhor Jesus. Não basta somente vir aqui na frente, quando o pregador fizer o apelo a você, e você vir aqui na frente e você chorar horrores, rios de lágrimas, e daqui a uma semana você continua a sua mesma vida, onde não há transformação. A real transformação não é por palavras, mas é pela perseverança. Uma perseverança que primeiro é uma obra de Deus e do Espírito, onde Paulo fala que aquele que começou a boa obra vai completar até o dia de Cristo Jesus, mas é uma obra também nossa, onde eu e você cooperamos em santidade, em santificação, onde o Senhor mesmo nos diz, sede santo, porque eu sou santo. E a primeira marca que esses discípulos perseveravam, é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Confira comigo, olha o que Lucas fala, e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Não existe crente sem ser guiado pela palavra de Deus. Não existe crente que não tenha a real revelação de Deus. Porque Deus, ele deixou a revelação final da Escritura foi a sua palavra, e somente ela. Nós não somos guiados pelas tradições dos homens, nós não somos guiados pelos livros que os homens escrevem, não, mas a nossa única regra de fé e de prática é a palavra de Deus, somente a Escritura. Aquele povo permanecia, perseverava na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus, onde os apóstolos, inspirados por Deus, como Pedro, Paulo, João, escreveu. Inclusive, essa é uma grande marca de um crente verdadeiro e de um falso crente, porque João vai dizer sobre os falsos mestres, eles saíram dos nossos para comprovar que não era dos nossos, porque se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. A grande marca da conversão, da grande genuína conversão, é que o crente, que eu e você que cremos no Senhor Jesus, nós perseveramos, nós ficamos firmes na palavra de Deus. Não importa o quanto ela é atacada, não importa o quanto ela é desacreditada pelo mundo, nós permanecemos fiéis à palavra de Deus. É essa palavra a qual Paulo fala para Timóteo, que toda palavra é inspirada por Deus, é soprada por Deus, e ela é útil para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa exortação e educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus esteja perfeitamente apto para toda boa obra. Essa palavra que o salmista fala, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, luz para meu caminho. É a palavra de Deus. Alguém já disse, e eu concordo com ele, que se nós queremos ouvir Deus falando conosco, temos que ler a Bíblia. E se queremos ouvir Deus falando conosco em voz alta, lemos a Bíblia em voz alta. O meio ordinário que Deus deixou e confiável para que ele se relacionasse conosco, para sabermos a sua vontade, os seus decretos, quem ele é e o que ele quer de nós, onde ele se explica em parte para nós, é através da palavra. Você pode falar, eu creio na palavra, eu persevero na palavra, mas eu queria deixar uma indagação para o seu coração. Será que você persevera somente na palavra? Será que quando chega um louco, um lunático falando que tem uma nova revelação, uma nova visão, um sonho, você abandona a palavra que já foi daqui a 2000 anos, que tem sustentado os crentes piedosos, e você se apega com essa palavra que alguém lhe disse, que você viu num vídeo de Facebook, de WhatsApp? Você sabe muito mais do que eu, o que o pessoal começa a falar, os sonhos que o pessoal tem. Mas eu queria chamar a sua atenção de que os crentes daquele tempo, eles não estavam preocupados com visões, revelações, e pessoas que chegavam falando tudo. Eles perseveravam, queridos, na doutrina dos apóstolos. Em segundo lugar, eles perseveravam, confira comigo no verso 42 ainda, na comunhão e no partir do pão. Primeiro que na comunhão, é claro na Escritura que Deus não nos salvou para vivermos uma vida solitários.
Deus não criou para nós sermos solitários. A gente vê na história do Adão e de Eva, o primeiro casal, Deus criou uma mulher para ter comunhão com ele e com Deus. E também Deus nos salvou para termos comunhão. A gente vê muito bem isso quando a Bíblia usa as figuras dizendo que Cristo Jesus, ele é a cabeça e nós somos o corpo, a igreja é o corpo, e somos vários membros divididos, mas que um depende do outro. Você vê muito bem claro isso em 1 Coríntios capítulo 12. Você vê também muito claro quando a Bíblia fala aqui em João capítulo 15, onde eles falam: eu sou a videira e vós sois os ramos. Onde você vê que não há uma separação de comunhão entre o crente e o seu Salvador, e entre o crente e o outro crente. Mas também a Bíblia fala que é semelhante à igreja, a um edifício onde o fundamento é Jesus Cristo, e onde todo o crescimento é o corpo de membros. Não existe igreja sozinha, não existe crente solitário. Você depende dos outros crentes. Você é tão dependente de Deus quanto eles. Não se joga solo na vida cristã, não. A vida, Deus, na vida cristã, nos chama a viver uma vida de comunhão. Suportai-vos uns aos outros, perdoando assim como Cristo vos perdoou, diz Paulo a Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Ele não nos disse que seria fácil estar em comunhão com os outros, com muitas vezes ideias diferentes, claro que ideias secundárias da palavra de Deus, mas nós temos que ter comunhão uns com os outros, e talvez, eu penso que esse seja o nosso maior aprendizado nessa pandemia, nessa quarentena que nós estamos enfrentando. Nós precisamos de comunhão, irmãos. Nós precisamos nos reunir mais. Reuniões informais, não reuniões templárias somente, também elas. É muito importante e é muito bom. E nós estamos sentindo falta disso. Mas temos que ter reuniões constantes e periódicas com nossos irmãos na fé. Nós somos eivados, nós somos bombardeados por doutrinas erradas pela televisão, falando de ideias totalmente contrárias à palavra de Deus. Nós temos que estar em comunhão com pessoas que têm a mesma visão de Deus, do Deus da palavra, do que nós. Olha como Lucas cita aqui a comunhão entre os irmãos no verso 44. Eu não li ele, mas eu queria citar para vocês. Ele fala o seguinte: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum, eles tinham ideias em comum. A comunhão não é somente a reunião visível, material, mas também a comunhão de ideias. Eles tinham comunhão, eles tinham algo em comum, eles tinham uma comunhão. O autor aos Hebreus, ele fala o seguinte, no capítulo 10, versículo 25, ele exorta: e não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Irmãos, nós temos que perseverar, nós temos que estar diante de Deus e viver para Deus, em retidão. Eu queria terminar minha fala no último ponto, onde Lucas fala que aqueles cristãos, eles perseveravam na doutrina, na comunhão e na oração. Não existe, irmãos, crentes sem oração. Oração é vital. Oração é de suma importância. Jesus orou, os profetas oraram, os apóstolos oraram. Deus exige de mim e de você que você ore, que você busque-o incessantemente. Esses crentes, eles tinham uma vida de oração. Se você olhar Paulo nas suas epístolas, especialmente em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, ele dá uma ordem para a gente, ele diz: orai sem cessar. A oração deve ser um ato contínuo na nossa vida. O mesmo Deus que determinou todas as coisas, determinou que através da oração, ele concederia coisas para nós. Tiago fala que muito pode a oração do justo pelos seus efeitos. É claro que a oração não muda os propósitos de Deus. Ela muda nossos propósitos carnais, mesquinhos, muitas vezes frívolos. A oração, ela nos transforma. Se na palavra de Deus é Deus falando conosco pessoalmente e especialmente, na oração nós estamos falando com Deus e tendo comunhão com o Senhor. Você vê aqui no livro de Atos, só nesse comecinho, onde os apóstolos, primeiro, eles oraram para o substituto de Judas chegar. Segundo, eles oraram no dia de Pentecostes. Terceiro, oraram em Atos capítulo 4 para pregar o evangelho com toda a intrepidez. Em muitas outras cenas você vê eles orando. Em Filipos, quando Paulo vai pregar o evangelho, lá tinha um local de oração. Esses crentes, eles viviam e eles tinham uma vida de oração. Paulo vai dizer para a gente em Efésios capítulo 6 que a briga do homem não é contra sangue nem contra carne, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. É uma briga que se trava em oração.
tomando a armadura de Deus, o escudo da fé, a espada, que é a palavra de Deus, o capacete da salvação, os pés da preparação do evangelho, cingindo da verdade. Essas colunas, meus queridos, e eu encerro aqui, sustentaram e iam sustentar o crente. São marcas saudáveis de uma igreja. E eu queria desafiar você, será que na sua vida você tem visto você perseverando? Porque a questão é que você lê a palavra, você lê. Não é que você ora, você tem comunhão. Mas será que você persevera nesses valores? Porque perseverar tem dois princípios. É você permanecer no certo e sempre negar o errado. Permanecer no certo e sempre negar o errado. Despreze toda doutrina, todo ensino que contraria essas marcas. Só essas três marcas são suficientes para a nossa vida. Oração, comunhão, palavra. Por fim, eu deixo aqui 3 aplicações. Primeira aplicação é que são marcas de um cristão genuíno. Elas servem de prumo, de régua, para saber se de fato nós somos salvos pelo Evangelho de Cristo. É claro que essas marcas, e aqui é a minha segunda aplicação, elas não salvam ninguém. A salvação é um ato de Deus soberano, unilateral, em que Deus resgata pecadores e que eu e você, como resposta a esse evangelho, a essa morte de Cristo, substituta e vicária na cruz do Calvário e a sua ressurreição, nós respondemos com fé, ou seja, confiando que aquele que começou a obra, ele vai completar, que ele é suficiente para nos salvar. Agora, uma vez que eu e você cremos nisso e confessamos com a nossa boca, essas marcas elas deverão aparecer por consequência. Não é causa de salvação. Ninguém é salvo porque ora, ninguém é salvo porque lê a Bíblia, ninguém é salvo porque vai para a igreja, frequenta a igreja e tem comunhão, não. A salvação é graça de Deus mediante a fé e para as boas obras. E essas marcas são consequências de um salvo. Ele tem prazer na lei do Senhor. Ele ora fervorosamente. Ele tem prazer na comunhão dos irmãos. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele quer estar na casa de Deus, onde estão os santos. É isso que a Bíblia ensina. E por fim, meus queridos, e aí eu encerro e eu não posso deixar de encerrar de outra forma. Eu quero convidar você a ter o privilégio de receber esses meios de graça do Senhor. Você que ainda não tem. Mais uma vez, o caminho não é ter esses meios, você ficar procurando eles. Não, é o arrependimento, é a fé. Como o pastor José Maria pregou aqui. É a graça, é você vir e dizer, Deus, eu sou um pecador mesmo, e eu preciso unicamente de Ti. Eu careço do Evangelho, eu careço do Senhor Jesus. Vem experimentar esses valores incorruptíveis. Você pode experimentar, você pode encontrar as promessas de Deus. Quão bom é isso? Saber quem Deus é, que Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias. Saber que Ele prometeu que onde Ele estaria, nós iríamos morar com Ele. Quão bom é saber que nós não estamos só, que ainda que andemos por vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Quão bom é ter comunhão, poder falar com Deus e de nossa vontade transformada através de uma vida de oração. Não estou falando que sempre nós vamos querer fazer isso, mas a marca, eu volto a dizer isso, é que o crente, ele persevere. E por fim, quão bom, e nós temos sentindo falta disso, como é estar com os irmãos. Que eu trouxe essa palavra para que você medite sobre isso. Nós certamente, segundo a graça de Deus, passaremos por essa crise e voltaremos a ter comunhão na igreja. Mas que nós voltemos com esses 3 princípios na nossa mente. Primeiro, doutrina. Não há igreja sem doutrina. Segundo, comunhão. Não há igreja solitária, não há crente solitário. Venha para os cultos. Ligue para o seu irmão, fale com ele. Terceiro, não existe crente sem oração. Não existe crente que não ora, que não busca a Deus em fervente oração. Nós vamos orar agora. Por isso eu venho chamar você a estar conosco. Você que é crente, você que não é, arrependa de seus pecados e experimente esses meios de graça do Senhor Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Queria passar a palavra para o nosso pastor José Maria, vai encerrar.